O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Porque ninguém nos contratou. Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. E então eles resmungaram, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse-lhes: Amigos, eu não fui injusto. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim concluiu Jesus: Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, na passagem do Evangelho, esse domingo, Jesus volta a falar por meio de parábolas. Quem conta parábolas espera que os seus ouvintes sejam capazes de entender e de interpretar. No entanto, dessa vez, Jesus mesmo facilita o nosso entendimento. Ele dá a chave para abrir nossa compreensão ao finalizar com uma sentença clara e direta: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Na verdade, Jesus aqui não trata de direitos trabalhistas. Ele trata de uma outra questão muito mais ampla, muito mais abrangente, uma situação em que todos nós somos os operários contratados. A tarefa é igual para todos. O salário é o mesmo. A tarefa é a arte de viver, trabalhar, lutar, sofrer, amar. E o salário é o direito de ser feliz. O direito de ser feliz é uma finalidade óbvia para todo o esforço de viver dignamente. O direito de ser feliz. No entanto, os caminhos escolhidos para alcançar a felicidade são diversos e contraditórios. Ao declarar que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros,
Jesus deixa clara uma coisa: os critérios para avaliar o sucesso ou o fracasso de uma vida humana aos olhos de Deus não coincidem sempre com os nossos critérios. Por vezes se chocam e até se contrapõem. Nos dias de hoje, na visão do mundo, quem seria uma pessoa bem-sucedida na vida? Uma pessoa digna de contar, de ser contada entre os primeiros? Com certeza, teria que ser alguém de renome, alguém de reputação social, objeto da admiração, da inveja, por conta de seus êxitos nos negócios financeiros, nos escalões da sociedade. Jamais seria uma pessoa anônima, distanciada dos holofotes da grande mídia. E essas pessoas seriam necessariamente as mais felizes? Aí nós entramos num campo de controvérsias e divergências. Ainda esta semana, os meios de comunicação divulgaram alguns nomes, pouquíssimos, 4 ou 5, os homens mais ricos da terra, que dobraram os seus lucros durante esse tempo da pandemia do coronavírus. Um deles possui a fortuna astronômica de 200 bilhões de dólares. Ainda que vivesse 500 anos, não teria como gastar tanto dinheiro. No entanto, a mídia não afirma que eles são felizes, nem eles mesmos, nem ninguém. Não é economicamente que se resolve essa questão de quem é ou quem não é feliz. A riqueza por si mesma fracassa como caminho para a felicidade. Da mesma maneira como também fracassa a pobreza. Se, como diz a sabedoria popular, a riqueza não traz felicidade, da mesma maneira, também a pobreza não traz felicidade. Como entender, então, certos personagens da história humana que se declararam a si mesmos felizes, muito felizes, trocando a posse de bens materiais pela pobreza absoluta assumida voluntariamente? Siddhartha Gautama Buda, Mahatma Gandhi, São Francisco de Assis, Albert Schweitzer, Teresa de Calcutá e muitos outros. Um deles, São Francisco, é considerado pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, como um dos pouquíssimos seres humanos que atingiu sua plena realização. Por quê? Porque conseguiu aproximar ao máximo o sonho da realidade, seus ideais, da sua prática de vida. Mas essas pessoas não foram felizes porque se fizeram pobres voluntariamente, não. Mas sim porque fizeram da pobreza um espaço de liberdade para dedicar-se inteiramente a serviço dos irmãos. Eles descobriram que a única chance de dar finalidade e sentido às riquezas desse mundo é batalhar pelo enriquecimento geral. Se os bens da terra são presentes de Deus, do Criador, então que eles estejam ao alcance de todos, que todos sejam ricos, ricos daquela riqueza suficiente para garantir o prazer de uma vida digna e satisfatória. Nos dias de hoje, essa busca de felicidade tornou-se motivo de estresse,
de ansiedade. Nós nascemos e fomos criados para sermos ricos, mas naturalmente ricos, não obrigatoriamente ricos, não ricos de acordo com as convenções estabelecidas pela sociedade. Essa busca de felicidade, já por si tão difícil, tão árdua, se deixar de ser serena, pacífica, é sinal de que nós estamos violentando a nossa natureza. Nós estamos procurando um tesouro onde ele não está depositado. Nesse caso, o lugar da felicidade torna-se uma prisão, um condomínio fechado, com uma grande placa à vista, onde está escrito: proibida a entrada. Não é assim? Não são assim os condomínios das grandes mansões, guardados por armas e vigias? Como é possível que o espaço onde moram pessoas felizes tenha a entrada proibida? Só se explica por uma razão: é o medo de descobrirem que elas não são felizes. É a necessidade de salvar as aparências para justificar o seu modo egoísta de vida. A sociedade hoje, minhas irmãs e meus irmãos, entende a felicidade como algo extremamente individual. Eu cuido de mim, você cuida de você, cada um que se vire. Por isso a pessoa se agarra com unhas e dentes à sua existência pessoal, como se ela fosse um bem privado, como se fosse uma propriedade particular. Mas não é. Nenhum de nós é dono absoluto de sua vida. Ou a gente partilha a vida, ou a gente perde a vida. A razão maior é que hoje a felicidade está associada ao prazer de tal maneira que se tornou escrava do prazer. Ali onde eu não encontrar sensações prazerosas, prazer dos meus 5 sentidos, eu não vou saber o que é felicidade. E essa mentalidade invadiu até mesmo o campo sagrado do amor. A experiência amorosa que não for acompanhada o tempo todo de sensações prazerosas parece um fracasso. Parece sinal de que eu deixei de amar ou já não sou amado. E, no entanto, nós assistimos continuamente exemplos que provam o contrário. Nessa pandemia do coronavírus, os exemplos se multiplicaram. Há menos de um mês atrás, um jovem médico de 32 anos de idade, depois de arriscar sua vida a serviço dos doentes, pegou o vírus e morreu. Antes de entrar na UTI, ele fez questão de declarar: se tivesse que começar tudo de novo, eu faria exatamente como eu fiz. Como entender esse fato? Alguém dizer-se feliz diante da morte iminente, senão como um momento da graça divina, gerando na pessoa esse profundo, esse misterioso, esse transcendental prazer de dar a vida por amor. É claro, minhas irmãs, meus irmãos, que numa sociedade em que o prazer é quem dita e condiciona nossas escolhas, nossos caminhos, aí quem não consegue desfrutar prazeres vai se considerar um marginalizado, um excluído. Aí a felicidade se transforma em um objeto de consumo, subordinado às regras do mercado. E o mercado, como um Deus ou como um ditador, é quem determina quem é ou quem não é feliz. O que daí resulta é fácil de imaginar. Aqueles que conseguem acumular
grandes riquezas, tem que proteger-se com armas, muros e vigias. E aqueles que não o conseguem de maneira alguma, frustram-se, revoltam-se, ou então se acomodam de vez, sentindo-se vítimas do destino ou até da vontade de Deus. E entre uns e outros, entre os excluídos e os afortunados, move-se uma multidão imensa de pessoas, sacrificando-se dia após dia para ter um lugar ao sol, para ficar mais perto dos afortunados. É a classe média, o fiel da balança. Aí cria-se um campo minado, onde explode a violência de cima e a violência de baixo. Os de cima são tidos como usurpadores, usurparam um direito que pertence a todos. E os de baixo são considerados perigosos, marginais, criminosos em potencial. Os de cima morrem de medo de verem invadidos os espaços dos seus privilégios, que eles são exclusivos pelos excluídos, e os de baixo morrem de raiva de não ter acesso às benesses dos afortunados, e sofrem todos sofrem. É fácil de entender que ninguém quer sofrer para ser feliz, mas por outro lado, a vida mesma impõe o sofrimento, ele é inevitável. Nós temos o direito de sofrer, ou pelo menos o direito de lidar com o sofrimento. Não compete à sociedade exigir que a gente não mostre nossa dor física ou a nossa dor moral, reservando-nos apenas o consultório dos psicólogos ou dos psiquiatras. Saber sofrer é também um direito nosso. A felicidade, minhas irmãs e meus irmãos, ligada a esse prazer sensorial, é uma possibilidade legítima que a vida nos oferece, mas existem outras, inteiramente gratuitas, como por exemplo, a contemplação da natureza, a satisfação de boas leituras ou de belos espetáculos, o contato ou o convívio espontâneo, descontraído com as crianças, o encontro com os amigos em volta da mesa para uma conversa agradável, a prática de ações generosas, recuperando a confiança na bondade humana, a participação numa profunda experiência de espiritualidade, a entrega da vida a um grande ideal e assim por diante. Para cada um desses casos, nós conhecemos testemunhas de grandes homens e mulheres, santos e santas, aventureiros, escritores, cientistas. Em seus registros, eles confessam que foram plenamente felizes, e que as dificuldades só aumentaram sua disposição e seu contentamento, e que a sua maior satisfação era ver o semblante feliz daquelas pessoas que eles ajudaram a serem mais felizes. Agora fica mais fácil nós entendermos o trocadilho de Jesus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os primeiros, na fila organizada pelas convenções sociais, poderão ser os últimos nos desígnios de Deus. Tudo começa e termina com as prioridades que escolhemos para a nossa vida. O que é que eu faço da minha vida? Viver para quê? Para servir a quem? Mover-se em que direção? Com que intenções? Sobre quais valores morais? Para chegar aonde? Para chegar aonde? Que Deus mesmo nos ajude a encontrar a resposta,
a encontrar o caminho e a viver sabiamente. Que Ele mesmo nos faça compreender que a mais gloriosa obra-prima de uma pessoa é a construção da vida em fraternidade. Que Ele nos ajude a realizar o vitorioso encontro do nosso desejo irrecusável de alcançar a felicidade com a sua vontade divina de nos fazer felizes. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.